Vamos lá então para o nosso novo módulo, capítulo 10 do Guia PMBOK, então, onde nós vamos falar sobre o gerenciamento das comunicações. E qual a importância do gerenciamento das comunicações, hein? Muita gente fala que o gerente do projeto se comunica 90% do tempo, talvez você já tenha ouvido isso. Não existem evidências exatamente de que você faz isso, porque mesmo que você esteja se comunicando, não é uma comunicação deliberada, quer dizer, você o tempo inteiro ali está fazendo uma comunicação não verbal, mesmo que você está parado lá sem fazer nada, ou você está escrevendo um e-mail, você está falando, outros tipos de comunicação. Mas o que a gente considera a comunicação do projeto, na verdade, isso é uma coisa importante para a gente, são as atividades deliberadas. O que é deliberado? Planejado ali de comunicação. Então eu tenho planejar a minha comunicação. Aí eu vou executar essas atividades, que é o gerenciar a comunicação, e eu vou monitorar para ver se está seguindo o plano. Então, monitorar as comunicações para saber se eu estou fazendo aquilo que eu tinha prometido, né? Uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez por mês, todos os diferentes tipos de comunicações do projeto. Outra coisa importante de você se atentar aqui para essa área é que o objetivo dessa área aqui é coletar, armazenar e distribuir informações. Porque muitas vezes a gente pensa em comunicação e se acha que é só ficar falando com a sua equipe de projeto, ou falando com os stakeholders, ou mandando relatórios para eles, né? E não é. Tem essa parte também de coletar as informações, coletar os dados, analisar, armazenar isso corretamente. Por exemplo, né? Comunicação do seu projeto vai ser em português, inglês, espanhol, talvez você tenha várias pessoas, você precisa definir qual vai ser a língua oficial, você precisa dizer onde é que salvam os arquivos, quais são as pastas, quem tem acesso a cada coisa, se você estiver usando um site do projeto, se você estiver usando um software, quem acessa, quais informações, com qual frequência. Então vai muito além em termos de meios de comunicação, que a gente vai ver em um slide mais para frente aqui, do que simplesmente a conversa e as reuniões. Legal? Vamos lá então. Gerenciamento das comunicações inclui todos os processos necessários aqui para assegurar que as informações do projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas. Então, não é só conversar com os stakeholders, né? Você precisa ter acesso à informação, eu quero ter rastreabilidade de documentos, quero ter versionamento, quero saber onde estão as coisas. Tem coisas que são sigilosas, nem todo mundo pode acessar, qual é o nível de acesso, qual é o nível de controle daquelas nossas informações. E nessa área, que nós vamos ver nas próximas aulas, nós temos 3 processos que eu já adiantei para você lá no começo, né? O planejar, que é fazer o plano, dar as diretrizes, gerenciar, colocar em prática, fazer as atividades de comunicação e monitorar para ver se a gente está seguindo o plano e se é necessário algum tipo de ajuste, algum replanejamento, alguma ação corretiva ou preventiva. É importante a gente retomar aquela nossa pirâmide do conhecimento também, que você já deve estar bastante acostumado aí ao longo dos processos até agora, porque eu procuro manter isso bastante, né? Os dados são gerados na execução. No nosso 4.3, são observações e medidas durante a execução. Então, eu posso colocar ali o que eu acabei, horas utilizadas, entregas realizadas, entregas feitas pela metade, quantas entregas faltam. Esses dados vão alimentar os processos de controle e vão ser transformados em informações, estruturação e análise desses dados de desempenho. Então, agora eu tenho valor agregado, eu posso ter indicadores, KPIs, porcentagens, previsões, tendências, uma série de informações aqui. E essas informações, por sua vez, então, em todos os processos de controle aqui, né, você já viu, em cada área a gente tinha um processo de controle, essas informações aqui vão compor o relatório de desempenho do trabalho, que é feito lá no nosso processo 4.5, mas ele vai ser distribuído aqui no nosso processo de comunicação, no nosso processo 10.2 de distribuir a comunicação, de acompanhar a comunicação, monitorar, que é o 10.3. Então, esses relatórios, eles consolidam, compilam as informações, os dados que a gente tem dos outros processos para a tomada de decisão. E os processos de comunicação aqui, eles garantem que esse relatório sai na data certa, com a frequência certa, com o conteúdo correto, entregue para as pessoas corretas e durante todo o nosso ciclo de vida do projeto, né? Porque o gerenciamento da comunicação, e pensando aqui nos modelos de comunicação que a gente tem, o gerenciamento da comunicação está preocupado em quem vai receber qual informação, então o que ele precisa ficar sabendo, quando, qual é a frequência ou periodicidade e por qual meio ele vai ficar sabendo disso, né? Ou como.
E quando a gente fala em modelos de comunicação, que nós veremos nas outras aulas também, a gente tem sempre um emissor e um receptor, né? Posso ter múltiplos emissores e receptores aqui. E como é que funciona a nossa comunicação? Você já deve ter visto esse modelo, provavelmente, né? A gente codifica uma informação, então está na minha cabeça, eu escrevo, falo, codifico isso de alguma maneira, transformo em uma mensagem e envio por um meio. Então pode ser um e-mail, pode ser uma reunião presencial, enfim, qual é o canal que eu estou utilizando. Sempre vai existir ruído neste canal aqui. E aí vai chegar lá para o meu receptor, ele ainda precisa decodificar. Esse codificar e decodificar é muito interessante porque a gente tem os filtros. Então, muitas vezes eu falo uma coisa e você entende outra. Por quê? Porque o seu background, o seu conhecimento é outro, a sua personalidade é outra, a sua formação é outra. Então, tem esses desafios de codificar e de decodificar. Ainda tem o desafio do meio, com o seu ruído, e esse meio não precisa necessariamente ser o envio de uma mensagem, né? Pode ser a sua comunicação verbal e não verbal, pode ser o meio escolhido, influencia também, se eu quero mandar por vídeo, só por áudio, só por e-mail. E o modelo de comunicações é algo que a gente vai considerar como ferramentas dos próximos processos. Além do modelo de comunicações, que é esse modelo emissor e receptor, a gente tem as tecnologias ou os meios de comunicação. Os meios são ferramentas, e aí a gente tem um mundo de coisas, né? Até obsoleto já falar de algumas dessas tecnologias aqui. Então, tem dispositivos de comunicação, posso pensar em celulares e aplicativos aqui, né? Posso pensar em WhatsApp, aplicativo de mensagem. Eu tenho documentos impressos, mandar um relatório impresso, fazer arquivamento físico, ou posso fazer esse arquivamento digital em pastas da rede, em site do projeto. Tem projetos que usam mídias sociais ou usam grupos para poder se comunicar. O site do projeto, como eu mencionei para você, se existir, as reuniões presenciais, os nossos canais de comunicação pessoal, um a um, influência, comunicação, liderança, persuasão. Temos as nossas reuniões virtuais, teleconference ou videoconference aqui. Temos e-mail, nosso correio eletrônico, quadros de aviso, comunicados físicos, comunicação um a um, aqui peer-to-peer, poderia usar um Skype ou alguma coisa nesse sentido para falar com uma pessoa ou com várias pessoas. Essas são tecnologias e ferramentas. Na hora que você estiver escolhendo essas tecnologias e ferramentas nos outros processos, sempre considere a riqueza de informação que você precisa, se ela deve ser síncrona, ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou pegando a resposta, ou assíncrona, alguma coisa que eu mando, espero um tempo e respondo, e outras características ou outros fatores que vão influenciar a escolha também das tecnologias nos outros processos. Legal? Um grande abraço e até a próxima aula.